Olá, querido aluno. Eu sou a professora Ana Paula e estou aqui para convidar vocês para uma aula de História de sexto ano. Nosso tema hoje será os primeiros habitantes da América. É um tema um pouco complicado. Até hoje os arqueólogos discutem e existem várias polêmicas sobre como os primeiros seres humanos chegaram no nosso continente, a América, e mais especificamente no Brasil, né? Saber como ocorreu esse povoamento continua a ser um desafio para a arqueologia. Há duas hipóteses principais para explicar o caminho percorrido por esses povoadores. São elas: hipótese número 1, a mais aceita, é a do Estreito de Bering. Chegaram à América por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Isso teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou e surgiu um caminho de terra, possibilitando essa passagem. A segunda hipótese fala de uma chegada à América depois de uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, né, em pequenas embarcações que desembarcaram na costa do continente africano. Para saber melhor sobre isso e saber que pode ter ocorrido a chegada do homem americano através dos dois caminhos, eu coloquei aqui para vocês um mapa. Prováveis caminhos dos povoadores da América. Sigam a seta desse mapa e observem que os primeiros grupos humanos surgem na África e ao longo de milhares de anos começam a habitar a Europa, a Ásia, a Oceania, e o continente americano seria o último continente habitado. Como eles chegaram aqui? Como eu disse a vocês, a primeira hipótese fala do Estreito de Bering, ou seja, eles passaram da Ásia, vieram pela Sibéria na Rússia, chegaram a Alasca, né, que seria hoje os Estados Unidos, e foram descendo o continente até a América do Sul. A segunda hipótese fala da chegada desse homem através da Oceania e das ilhas da Polinésia. Essas pequenas ilhas teriam facilitado a cabotagem, a embarcação, né, desses homens até a chegada à América do Sul, ao continente americano. Então, observar esse mapa é importante. Mas são hipóteses, professora, são hipóteses. O que é que significa uma hipótese? Significa que há prováveis possibilidades para esse fenômeno. É um fenômeno que ainda ele pode mudar essas ideias sobre a chegada dos homens à América. No Brasil, né, os primeiros povoadores, quem seriam? A gente vai falar aqui de dois arqueólogos, embora existam vários arqueólogos no Brasil que trabalhem com esse tema. Mas nós vamos falar de Walter Neves e de Nied Guidon. Walter Neves, pesquisando na região de Minas Gerais, encontrou um fóssil, nós já sabemos o que é um fóssil, né? E fez uma reconstituição do crânio desse fóssil num computador. E o resultado foi essa imagem. Era um fóssil de uma mulher, lembra que ele podia saber que era uma mulher por causa do tamanho da pelvis, do quadril. E essa reconstituição mostrava também que essa mulher tinha uma morfologia negroide. Ela não parecia com os povos indígenas da América. Então, essa descoberta revolucionou a arqueologia porque ela mudava, por exemplo, ela duvidava, por exemplo, da primeira hipótese da chegada pelo Estreito de Bering. Eles teriam vindo por uma outra origem. Mas, como eu já disse aqui a vocês, esse é um tema polêmico, é uma quebra-cabeça. Muitos estudos ainda são feitos para se chegar a uma descoberta que consiga fechar essa questão. Bem, Nied Guidon é também uma famosa arqueóloga brasileira.
e criadora do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Esse parque foi criado em 1979, no Piauí, pela arqueóloga, né, como eu já disse, Niede Guidon. E ele tinha uma finalidade. Por que criar esse parque? Era preciso proteger os sítios históricos, né? O que seria um sítio histórico? É justamente o local onde historiadores, arqueólogos, né, a arqueologia e outros cientistas trabalham com as descobertas, com vestígios humanos. Então, a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara tinha essa intenção, proteger a região do Brasil, que no caso fica no Piauí, onde há a maior quantidade de sítios arqueológicos. Niede Guidon vai encontrar uma infinidade de vestígios deixados pelos primeiros brasileiros, né? O que é que ela vai encontrar no Parque Nacional da Serra da Capivara? Ela vai encontrar objetos de pedra, como vocês já sabem, de pedra lascada, que o homem lascava uma na outra, para criar ferramentas, para criar armas. Ela vai encontrar vestígios cerâmicos, né? E ela vai encontrar pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres, vamos observar aqui, elas são a primeira forma de expressão artística dos seres humanos. São pinturas sobre o cotidiano dos homens que viveram no Paleolítico. Eles desenhavam animais, eles desenhavam brincadeiras, eles desenhavam e pintavam uma infinidade de imagens que possibilitou a nós, seres humanos do ano de 2021, conhecer tanta coisa sobre um tempo tão remoto que é a pré-história, né? Estudando esses vestígios, pedras, pinturas rupestres, cerâmicas, Niede Guidon chegou à conclusão que o ser humano está no Brasil, está na América há pelo menos 50 mil anos, que esses Homo sapiens seriam muito mais antigos do que outros arqueólogos afirmam em relação à chegada do homem na América. Por isso a polêmica, por isso que os estudos continuam e a gente está falando de hipóteses. Bem, os primeiros habitantes do Brasil. Logicamente, quando eu falo de Brasil, eu estou falando de um Brasil que não era nada igual ao que a gente conhece hoje, né? As características climáticas, por exemplo, eram diferentes. A fauna, a flora, existiam preguiças gigantes e outros tipos de animais que entraram em extinção, né? É um Brasil bem diferente do que ele é hoje. E seus primeiros habitantes, né, eram caçadores, coletores e pescadores, que a gente está falando do Paleolítico, do período em que ainda não havia se desenvolvido a agricultura. Se fabricava também no Paleolítico as ferramentas de pedra e ossos. Os ossos de animais eram bastante usados para se fazer ferramentas e até instrumentos musicais. Bem, estudando esses povos que viveram no Brasil, os arqueólogos identificaram culturas diferentes. Eles puderam perceber que povos do Paleolítico tinham modos de viver, maneiras diferentes de se alimentar, modos diferentes de produzir seus instrumentos, e a essas diferenças de vida, de fazer cultura, eles chamam, né, de cultura. Dividiram então esses três povos em o povo da Lagoa Santa, o povo do Umbu e o povo dos Sambaquis, certo? São os três povos que a gente vai falar nessa aula de hoje. Povo de Lagoa Santa, né, viveram há cerca de 8 mil anos antes de Cristo, eram caçadores e coletores, produziam objetos de pedra, concha e osso, né, e eram nômades e viviam na região de Lagoa Santa, que hoje é a atual Minas Gerais.
O povo de Umbu tem Observe essa imagem. Vocês provavelmente já viram essa imagem. Isso chama-se boloadeira, boleadeira. E é muito conhecida no Rio Grande do Sul. O vaqueiro gaúcho, ele usa esse instrumento até os dias atuais, né? Ou faz parte dessa cultura gaúcha, um instrumento criado há milhares de anos atrás, por homens ainda no Paleolítico. Giram-se essas 3 pedras e elas ajudam a caçar animais. Ou seja, é uma tecnologia fantástica e que nos ajudou a sobreviver. Viveram nas florestas do sul, né, e sudeste do Brasil, exatamente onde hoje está a cultura gaúcha. Povos do Sambaqui viveram há cerca de 6 mil anos, eram caçadores, coletores e principalmente pescadores. Por que principalmente pescadores? Porque eram povos que viveram próximo ao mar, né? Nas regiões litorâneas do Brasil. Como eles tinham uma comida abundante, né? Havia muito peixe, muito crustáceo, esses povos, eles eram nômades, mas eles mudavam pouco de lugar, né? Não havia uma mudança constante como outros povos que precisavam se mudar para sobreviver. Os povos do Sambaqui começaram a um costume que era ir, usando os crustáceos, os restos de conchas, eles acabavam criando esse monte, né, que servia para formas religiosas, para manifestações religiosas, e que alguns ainda são preservados até hoje. E é um sítio arqueológico riquíssimo, porque permitiu a esses arqueólogos descobertas muito grandes sobre esses povos, certo? Bem, além dessas 3 culturas, a gente não pode deixar de falar sobre os agricultores da Amazônia, né? Porque os outros 3 povos, eles não conheciam a agricultura. Mas os povos amazônicos, eles vão desenvolver a agricultura, vão plantar ervas e outros tipos de tempero e vão plantar a mandioca, a nossa macaxeira, a mandioca braba, que é tão tradicional no Brasil. É incrível como eles vão descobrir que técnicas, né, de espremer a mandioca podiam torná-la um alimento comestível, porque a mandioca, diferente da macaxeira, ela poderia ser venenosa. E essa mandioca, ela é muito marcante na cultura brasileira, porque é ela que vai nos dar a tapioca, o beiju, e ela vai ter um valor nutritivo riquíssimo. Ou seja, uma boa alimentação, bastante nutrição, era um fator decisivo para a sobrevivência do ser humano. E o uso da farinha de mandioca, ela vai ser constante na história do Brasil e ela vai ser tão importante que milhares de anos depois, nós ainda consumimos a nossa farinha, né? E essa farinha também é consumida em outros locais do mundo. E tudo isso começou com os agricultores da Amazônia, há cerca de 7 mil anos atrás. Vamos revisar um pouquinho o que a gente viu? É um tema difícil. Existem 2 hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos primeiros humanos que chegaram à América. Explique cada um deles, né? Cada uma dessas ideias. A gente pode falar de forma resumida que a primeira hipótese fala do Estreito de Bering, da chegada do homem da Rússia para o Alasca, por um caminho de terra, e depois esses povos vão migrando para o sul da América. E na segunda hipótese, nós podemos falar da chegada desse homem pelas ilhas do Peloponeso, né, da Polinésia, e da chegada deles na América do Sul. É importante saber disso. Mas como chamamos? Agora uma outra pergunta sobre o mesmo assunto. Como chamamos os locais que guardam vestígios da presença humana,
tais como restos de fogueiras, ferramentas de ossos, ferramentas de pedra. Como são esses locais que dá ao arqueólogo a possibilidade de conhecer o passado dos seres humanos? Quem sabe? Foi falado hoje. São os sítios arqueológicos, locais importantíssimos de preservação. Sem esses sítios, como poderíamos conhecer tanto sobre a história dos Homo sapiens? E agora, gente, um desafio. Todo mundo tem em casa. Se não tiver, pede emprestado. Vocês vão procurar num dicionário o que significa a palavra rupestre. Mas eu não quero todos os sentidos da palavra rupestre. Eu quero o sentido arqueológico, que foi o que nós estudamos hoje quando vimos as pinturas rupestres. Aquelas primeiras marcas deixadas pelo Homo sapiens, e que tornaram possível a gente saber coisas que aconteceram há milhares e milhares de anos. Ok? Bem, até logo e até a próxima aula.